Eu tava olhando uma mãe que me escreveu agorinha e isso acontece muito porque eu tenho uma propaganda, né, sobre o TDAH que usa muito o termo mãe, você isso, você aquilo. E na hora, muitas mães elas acabam associando como se eu estivesse colocando a culpa nelas, né? E não é só um modo de falar, né? Sobretudo porque a mãe é quem presta mais atenção nessas coisas dos filhos. Então eu gosto de me dirigir a elas. Algumas se sentem muito ofendidas. Por que que você, né? Por que que você não fala do pai também? Por que que você só fala da mãe? E automaticamente eu respondo para elas assim: calma, os pais são ambos os responsáveis. E aí o que que eu percebi, né? Várias vezes, quando a pessoa às vezes me ataca, né, dizendo assim, nossa, não sei o quê, eu vou lá e respondo e digo, não, a responsabilidade é dos pais, né? Os pais ambos são importantes. Claro que a mãe ela é mais importante no processo, porque ela é quem guarda dentro de si o bebê. E numa dessas eu respondi uma pessoa há pouco tempo e quando eu respondi eu percebi que ela já tinha apagado o comentário. Aquela necessidade de poder colocar para fora, aquela necessidade de poder falar e ter alguém que a ouça. Gente, isso é muito interessante, mas ao mesmo tempo é tão conturbado isso porque ela já tinha apagado o comentário. E aí eu fiquei pensando assim, até comentei, né? Puxa vida, como as pessoas são sozinhas, como as pessoas elas não têm ninguém, né? Não tem pessoas de autoridade com quem elas possam partilhar as suas coisas, os seus dramas, as suas dores. Elas se sentem muito sozinhas. E nessa hora eu trouxe todo o feedback da minha vida, da minha história, porque nessas horas que a pessoa não tem ninguém, quem é a única pessoa a quem elas podem recorrer? A Deus. A Deus. E foi o que eu vi durante toda a minha vida. Então essa pessoa ela recorre ao padre, essa pessoa recorre ao pastor, essa pessoa recorre a um líder religioso, a uma pessoa que fale de Deus. Eu, por exemplo, me recordo, enquanto eu era padre, que tinha muitos leigos, assim a gente chama, né? Pessoas que se dedicam à fé, mas não são padres, casais. Eles ajudavam demais, eles faziam visitas, eles davam palavras, eles eram referências, como as pessoas precisavam deles. E é exatamente isso que eu quero dizer. As pessoas estão tão sozinhas que elas precisam buscar em algum lugar. E a única referência na sociedade é a fé, é a religião, é o lugar em que você encontra portas abertas, né? E que de repente você encontra uma pessoa que te acolhe ali, que diz: venha, né? Deus está contigo, Deus vai te ajudar, e alguém te escuta, alguém te vê, alguém tem uma consideração por você. Eu tenho plena consciência disso. Hoje eu já não atuo mais como padre, mas eu sinto que as pessoas precisam de mim com essa autoridade que consegue entender o coração, que consegue escutar, que consegue guardar um segredo, né? Uma ética profissional, e ao mesmo tempo consegue olhar lá no fundo da alma daquela pessoa, daquela solidão, daquela dor por ver o seu filho sofrer. Gente, as mães e os pais estão sozinhos, não tem referência, geralmente eles só são atacados como se eles não estivessem sendo bons pais. Às vezes os pais de crianças com dificuldades, não só TDAH, mas TOD, transtorno de espectro autista, às vezes não conseguem contar nem com os pais, porque é como se os pais já viessem com muitas pedras na mão, porque você fez isso errado, porque eu falei para você, né, fazer as coisas certas, casar com o homem certo, né, não engravidar antes da hora. Como é difícil, né? Geralmente, então, essas pessoas se sentem muito desamparadas, sem pais, sem amigos de referência, sem pessoas que entendem. Então, acabam se unindo em grupos mesmo grupos de pais e mães com TDAH ou com dificuldades. E eu quero ser, sabe? Eu sinto dentro de mim que eu tenho essa missão, esse dom de poder ser uma referência, não só uma referência de quem escuta,
mas uma referência de quem pode ajudar. Uma referência de quem olha lá no fundo do coração dessa mãe que muito sofreu, mas é atacada como se fosse culpa dela. Aquele pai que muito sofreu, mas que acaba sendo atacado e se sente culpado. Não, você não é culpado. Você não é culpada, mãe. Né? A história do seu filho é uma síntese das suas dores, das dores do seu marido, de você, pai, as dores às vezes até das gerações e gerações que antecederam vocês. Essa criança é a síntese de quem hoje está querendo lutar. Eu acho isso muito bonito, porque eu tenho essa consciência e essa síntese também de que a criança com TDAH e com todos esses espectros é alguém que está lutando, é alguém que quer sobreviver, é alguém que precisa se firmar, é alguém que, não obstante todos os julgamentos, ataques e pressões da sociedade, ela diz assim: eu vou dar certo, eu vou sobreviver, eu vou ser eu mesmo, eu vou ser feliz. Eu acredito muito em você, criança, e não só, mas pais de crianças, avós de crianças, de toda a família do TDAH.